Olá, bem-vindos a mais um episódio do OtorHubCast. Eu sou Bárbara Salgueiro, sou médica otorrinolaringologista. Hoje eu tô sem a minha co-host, Pamela Marletti, mas a gente veio tratar de um assunto que tira muito sono da maior parte dos médicos nessa época do ano, que é a parte de contabilidade, porque a gente sabe que está chegando, né, na hora da declaração de imposto de renda. Então, é um momento que a gente aproveita para olhar durante o ano como é que foi o ano fiscal, e aí surgem muitas dúvidas. E hoje a gente trouxe, então, dois convidados, dois contadores, para ajudar a gente nas dúvidas principais. Nós temos Ronan Lucena, bem-vindo. Obrigado. Ele é dono, criador da IT Contadores, trabalha no ramo de contabilidade desde os 19 anos, é contador e advogado, e atuante na área tributária e empresarial. É isso mesmo. E Mariana Siqueira, ela é... Bem-vinda! Ela é contadora, administradora e especialista em planejamento tributário, com ampla atuação na área de saúde. Mariana também é fundadora da MS Assessoria, e que é uma empresa que oferece consultoria contábil personalizada para médicos e profissionais da saúde. Além disso, ela é professora universitária e doutoranda, né, na área de ciências contábeis pela UFPE. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Tudo bom, pessoal? Então, hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre contabilidade para médicos de uma forma geral. A gente sabe que os médicos ficam muito preocupados porque nossa vida contábil acaba sendo um pouco confusa, né? A gente não costuma só ter um emprego, só ter uma fonte pagadora. Então, isso gera muita dúvida. Então, nessa época do ano, o que é que vocês têm recebido, assim, de mais dúvida dos médicos especificamente? Agora, na declaração do imposto de renda, o que é que seria de mais importante nesse momento da declaração? Acho que o pessoal com mais dúvidas, né, Mariana? Que recebem de muitos lugares e fica, o que é que eu vou colocar, o que é que eu não coloco, declaro ou não, né? É muito essa questão de várias fontes e também o que eu vejo muito acontecer é chegar, geralmente, quem não tem tanta experiência, chegar e dizer, com a dúvida, eu me formei agora, me formei no final do ano, e aí eu recebi 2 meses, eu vou ter que declarar ou eu não vou ter que declarar? Além dessas dúvidas aí que Ronan falou, de ter múltiplos vínculos, qual eu declaro, qual eu não declaro, eu tenho que colocar tudo. Então, seria uma renda mínima, assim, que Não, as pessoas perguntam, por exemplo, se eu só trabalhei 2 meses, será que eu preciso já declarar? Seria isso? Tem isso também, muito isso. Tá. Muito essa você tem que colocar tudo, né? Porque, veja, é declaração sobre imposto de renda. Sim. Ou seja, é sobre a sua renda, e essa renda ela vem de várias formas, né? Com a prestação Exato. de serviço, com a remuneração do recém-formado ou não. Entendi. Então, é renda, precisa ser declarado. Precisa ser declarado. Agora, se você vai entrar no limite de isenção, porque assim, deixando claro, existe um limite todo ano que é atualizado a partir, acho que esse ano tá 30 mil, tu sabe Acho exatamente? que é uns 32. 32 mil, mais ou menos, você é isento. A não ser que você tenha algum tipo de investimento, algumas outras ações, atividades, valores, né, já. Isso, que lhe exigem que declare, você não tem que declarar. Mas tirando essa situação, você tem que declarar. Entendi. Então, se você trabalhou 1 mês e nesse 1 mês você deu 60 mil, não importa que você trabalhou 1 mês, você passou dos Sim. 32, mais ou menos. Sim, joia. E aí, com relação, por exemplo, a essa declaração de imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica, a gente sabe que atualmente é difícil o médico conseguir um emprego pessoa física, CLT, né? Então, assim, geralmente tem sido bem pejotizado, assim. Em alguns casos, a gente consegue via concurso, né? Mas, de forma geral, pelo menos desde a época que eu me formei, em 2018, a maioria dos empregos, hospitais, plantões, era só via PJ. E aí eu acho que uma dúvida grande que as pessoas têm é sobre essa declaração de pessoa física e pessoa jurídica. Se eu declaro física, não preciso declarar jurídica, como é que vocês têm Tem que fazer feito? as duas, né, Mariana? isso. São 2 pessoas diferentes, né? Certo. Pessoa jurídica e pessoa física. Isso é tão verdade que até no conselho, quando você abre uma PJ médica, você paga também a anuidade daquele CNPJ. Isso. Ela é uma pessoa também. Né? Isso, então, Exato. e vai existir a declaração da pessoa jurídica e vai ter a declaração da pessoa física. E aí o que muda, né, Mariana, é a tributação, que aí vai ser diferente. Exato. A pessoa física pode não ter a tributação pelo lucro. Exato. A questão... Bom entrar nesse ponto, porque assim, a gente tem que entender que é um erro comum, não só de médicos, mas de
qualquer empresário misturar a questão do que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Mas você tem que entender que a partir do momento que você abre uma pessoa jurídica, você é, como ele falou, uma outra pessoa. Você vai ter, no caso, Bárbara e a pessoa jurídica Bárbara. Então, são coisas diferentes, obrigações diferentes, e o fato de você estar em dia com a obrigação da sua pessoa jurídica não significa que a sua pessoa física está em dia, consequentemente. E aí, isso acontece, essa mistura acontece tanto que você tem muito, muito comum cliente que abre pessoa jurídica e não quer abrir a conta pessoa jurídica, ou tem uma conta bancária pessoa jurídica, mas resolve receber consulta na pessoa física. E isso, em tese, na essência da contabilidade, isso não é para acontecer. Embora aconteça bastante, justamente porque são duas pessoas. O médico tem que entender que quando ele abre o CNPJ, é outra pessoa. Pessoa física é uma, pessoa jurídica é outra. Então recebe tudo na pessoa jurídica e vai pagando tudo por lá e usa a conta da pessoa jurídica como se fosse a sua pessoa como se física. fosse a sua, então, né? Isso. Entrou o recurso que é da pessoa jurídica na conta PJ, beleza. Paga o que for da PJ por lá, por essa conta, e o que sobrou, aí você transfere para você, né? Que aí vem de outra forma, antecipação de distribuição de lucros. Aí já entra em outra questão também da pessoa física, né? E por aí vai indo. Já a gente tenta entrar um pouquinho nisso. Mas aí as duas declarações, elas são na mesma época do ano? Por exemplo, agora vai ter a da imposto de renda de pessoa física. A gente também declara a pessoa jurídica nessa mesma época? Depende do regime, né? Exato, depende do regime. Tem o lucro presumido e o Simples Nacional. O Simples vai até março, né? E o lucro presumido ele é feito praticamente que mensalmente. Mês a mês, né? Entendi. Então, tudo realmente depende do regime tributário escolhido, né? E a da pessoa física é que o prazo geralmente é até abril, e desde a pandemia, né, o governo federal vem alterando e colocando até maio. Mas então, pode mudar. Então, assim, já que a gente já entrou nesse mérito da PJ bem precocemente, eu ia perguntar para vocês, Mariana, quando é que vale a pena o médico pensar em abrir sua PJ? Por exemplo, um médico que trabalha com consultório. Valeria sempre a pena? Depende? Eu quando sempre é que você digo, recomenda? depende. E aí, eu acho até importante frisar esse depende, porque a maioria das coisas em contabilidade vai ser sempre depende, porque cada caso é um caso. Por exemplo, a gente pode estar falando de um médico que ele só vai ter consultório. Se ele só vai ter consultório, provavelmente, depois de 7 mil, começa a ficar legal. Antes disso, talvez não valha tanto a pena. Porém, a gente sempre pondera várias coisas. Legal é interessante, né? É. Não legal no sentido de legalidade. Legal começa a ficar interessante. Certo. Mas, por exemplo, se é um médico que ele tem um consultório, ele já recebe outro vínculo, pessoa física, ele já tem outra tributação ali. Então, muito provavelmente, é melhor ele já abrir logo de cara uma PJ e já tributar pela PJ, porque uma coisa que acontece muito, e geralmente o médico só se dá conta na hora que vai fazer imposto de renda, é porque você tem um vínculo. E aí você paga aquele imposto ali naquele vínculo, seu pessoa física, você recebe aquele desconto. Só que quando ele junta com outra renda que você recebe, então existe uma diferença de alíquota que não foi computada na hora que você pagou o imposto a primeira vez. É a questão dos tabelas, né? A progressiva Exato. E a mensal, né? Que ela são diferentes. Exato. Calma, explica um pouquinho aí. É porque o cálculo do imposto de renda na pessoa física mensalmente ele é uma tabela. Uhum. Já no anual ele é outra tabela. Então ele tem faixas maiores de rendimento que ele considera o rendimento anual e te permite deduzir gastos com saúde, educação, outras coisas que no mensal você não consegue. Entendi. E outra coisa também que acontece muito, vamos supor, a tabela do imposto de renda, ela tem várias alíquotas e vai até 27,5. Só que assim, vou tentar explicar primeiro o mais fácil, depois eu explico uma coisa mais complicada. O que é que acontece? Se você ganha 3 mil num lugar e 5 mil no outro, sua renda vai ser 8 mil. E você vai ser tributado nos 27,5, que já entra no 8 mil. Só que o que é que acontece? O vínculo empregatício dos 3 mil, pela tabela do imposto de renda, você não está no 27,5 ganhando 3 mil, ele só pode lhe tributar pela linha que você tá. E às vezes fica até, nem desconta o imposto de renda, né? Normal. Só que na prática, o que você deveria ser tributado era em cima de uma pessoa que tem renda de 8 mil. Entendi. Então, quando chega no imposto de renda, é que vem essa discussão. Quando chega, assim, nessa época do ano, quando você for ver ali, o valor para pagar é muito alto, né? Entendi. Exato. Por isso que tem gente que paga e tem gente que restitui, que é uma coisa também que perguntam muito. Porque eu tô pagando e meu colega tá restituindo. É verdade.
E tem essa questão. Né? Porque às vezes o colega ele tá só com uma fonte pagadora e tem um salário maior, e você está em 2, 3 com um salário menor em cada Salários uma, e no menores, final, né? quando são um mês, dá um valor parecido com o dele. Entendi. Mas com essa questão que ela falou, que aí vai, a tabela mensal é diferente, né? Então você acaba não sendo tributado no mês, mas no ano você vai ser. Exato. Entendi. Joia. E aí, com relação especificamente a PJ, né? Qual é a diferença, então, entre Simples Nacional e lucro presumido? Eu sei que a gente tem essas duas opções e geralmente é de acordo com o faturamento, né? Para ver o que vale mais a pena. Assim, eu estava até pensando também, Como explicar isso, né? tudo depende. Né? Exato. A palavra da contabilidade é depende. Sim. Porque a escolha do regime vai depender do faturamento, realmente, né? Tá. Do tipo de atividade, se tem funcionário ou não. Porque, inclusive, no Simples Nacional, tem a possibilidade de você reduzir para uma faixa menor, né? Exato. Colocando o fator R, que chama, que é considerando a folha de pagamento. Salários. Exatamente. Isso é um ponto muito importante para quem trabalha com médico, é entender desse fator R. Porque pode diminuir, né? Exato. A faixa Isso que eu ia perguntar agora. Se você for optante pelo Simples Nacional e você optar por fazer o recolhimento do Prolabore, você pode mudar, então, de alíquota. Também. Mas a palavra de novo, depende. Depende, porque geralmente, vamos lá, eu tô falando, a gente tem médico que fatura 10 mil, a gente tem médico que fatura 100 mil, tá? Por isso que a gente sempre frisa o depende. Geralmente, quem tem mais PJ de plantão, essas coisas, acaba o fator R sendo uma boa alternativa e uma excelente opção, porque você acaba conseguindo, com esse ajuste de Prolabore e tudo, mesmo você tributando, porque assim, o Prolabore, o problema da gente colocar o Prolabore é que ele é tributado na pessoa física. É como se fosse salário, né? Exato. Aí o que é que acontece? Então, a gente só para explicar um pouquinho, o Prolabore seria o salário que a PJ paga isso para o sócio. o sócio, que no caso é o dono da PJ. Exato. Caso um salário que você pagaria para você mesmo. Isso. Tá. Só para explicar, assim, para quem nunca foi ouviu ótimo. falar em Prolabore. Então, o salário que você paga para o sócio. Certo. E aí, por que a gente usa disso? Porque a gente, colocando um salário de 28% de faturamento para esse sócio, aí a gente vê quanto ele vai pagar de imposto na pessoa física. E às vezes a gente juntando o que ele vai pagar na pessoa física e o quanto isso vai baixar na pessoa jurídica do DAS, compensa. Mesmo ele indo pagar um pedaço na pessoa física. Só que assim, de novo, depende. Porque para algumas pessoas vai compensar. Para outras já não vai se dar. Porque vai depender de quantos vínculos pessoa física ela tem. Vai depender de uma série de coisas. Porque nem sempre o Prolabore vai ser possível, porque o do INSS ele tem um teto, limite, que é 8.100 e alguma coisa. Sim. Então, se você já tem outros vínculos, somando esses seus vínculos já nesse 8.000, não vai adiantar a gente colocar um Prolabore. Porque esse dinheiro do INSS nem vai ser possível, inclusive, recolher o INSS, porque vai estar além do teto. Senão só vai gerar um processo de restituição para você. Você não aproveita o crédito, entende? Entendi. Ou teria que desoptar, né? Fazer a desopção. Não, até tem como você colocar, mas aí você tem que colocar sem INSS, você pode colocar o Prolabore. Agora, por exemplo, uma pessoa que vai pagar INSS pela PJ é muito melhor, a maioria das vezes. Por quê? Porque é mais barato você pagar o INSS pela PJ se você é do Simples do que você paga como autônomo. Entendeu? Então, nesse caso, aí vai ser mais vantagem ainda. No caso da pessoa que não vai ter o INSS, aí já é outro cenário. Porque ela já tem outro vínculo. Então, a tributação já vai ser mais alta. Então, a gente tem que sempre fazer uma combinação. Mas vai sempre naquela. Quanto é que você vai receber? Quanto é que sua PJ vai faturar? Porque 28% de 10 mil é uma coisa. 28% de 30 mil já é outra. Então, é muito relativo. A gente tenta explicar um pouquinho aqui, mas sempre a gente vai ter essa resposta do depende, porque, infelizmente, são realidades muito distintas. Sim. Então, em resumo, o que eu entendi é que depende do faturamento e depende também da quantidade de vínculos que você tem pessoa física, digamos assim, quanto você ganha pessoa física, porque senão você poderia até economizar ali um pouquinho de imposto na PJ, mas aí quando fosse para o imposto de renda, você ia... E meio que não equivale, entendi. Vai depender do cenário. Isso tem que ser sempre atualizado pelo contador. Sim, isso que eu ia perguntar, assim, eu conheço muitos médicos que eles têm contador só para PJ e faz a declaração de imposto de renda, uma assessoria realmente contábil com outra equipe ou mesmo faz sozinho. E isso é importante, né, de o contador conhecer a vida do médico como um todo, né, para poder fazer justamente esse planejamento, né? Porque você realmente tem que confiar naquele profissional que está entregando com certeza a sua vida financeira para ele. Com certeza. E o que eu vejo muito, assim, entre os meus colegas é que
muitos se furtam de entender, assim, buscar entender um básico que seja. E aí gera um pouco de preocupação, porque você tá ali vários anos confiando num profissional sem entender absolutamente nada. E às vezes não é alguém que você conhece, que confia, que tem experiência na área. Então, eu acho super importante realmente contratar, né? E realmente trabalhar com pessoas que têm experiência no seu nicho, né? Sim, porque a gente sabe que, eu imagino que contabilidade seja um mundo, igual medicina, né? Então eu não vou realmente tratar da minha diabetes com a minha dermatologista, Sim, da mesma forma não vou contratar, né? Então, acho que é interessante essa pergunta de uma forma geral, assim. E em relação a essa mistura entre PJ e pessoa física no recebimento, vamos supor, no consultório, se eu for um médico que faz consultório, procedimento, cirurgia, plantão. Isso é permitido? Por exemplo, a pessoa que tem uma PJ, ela também pode ter alguns recebimentos por pessoa física e ter, por exemplo, um livro caixa? Já entrando nessa dúvida. Pode. Agora, de novo, tem que ser bem administrado, tem que ser bem trabalhado, porque a gente pega muito caso, a gente estava até conversando aqui antes de começar, de gente que contrata alguém para fazer o livro caixa e aí colocam despesas no livro caixa que não deveriam ser colocadas nesse livro caixa. Na verdade, essa modalidade aí que você só voltando um pouquinho, expliquem pra gente o que é o livro caixa. Existe uma coisa chamada tributação híbrida, que é justamente essa situação que Bárbara expôs. Que é quando você opta por ter tanta tributação do consultório por pessoa física como pessoa jurídica combinado. E aí, já adianto, não é bom para todo mundo. Porque se você tem muitos vínculos de pessoa física, provavelmente você não é uma pessoa apta ou o melhor candidato para uma tributação híbrida. Um bom candidato, no geral, tá, gente? Eu tô falando no geral sempre porque, para frisar. Geralmente, o bom candidato para tributação híbrida é um candidato que ele só tem PJ. Que a maior parte do vínculo dele vem por PJ. E aí a gente consegue usar. Existe um volume de isenção do imposto de renda pessoa física que você pode usar. E a ideia é a gente jogar uma parte desse faturamento do seu consultório para essa pessoa física, até esse limite da isenção. E aí, o que é que acontece? Para a gente usar essa carta, a gente faz o livro caixa. O livro caixa é basicamente uma ferramenta onde você vai colocar tudo que você recebeu no consultório e tudo que você pagou. Porque a gente sabe que um consultório ele tem um custo. Sim. Você tem que pagar uma sala. Você tem que pagar, às vezes, uma secretária. Você tem que pagar um contador. Você paga... Até os insumos para realizar os procedimentos que você oferece, né? Exato. E aí você... Usando esse livro caixa, você consegue pegar uma parte do que você recebeu e subtrair. Entendi. Do que você gastou. Entendi. Então seria... a sua base de cálculo, na verdade, Exato. Né, o livro caixa, né? Se sua base de cálculo antes seria 100 mil, por exemplo, e tu gastou 50 de despesas, o seu imposto agora é calculado em cima de 50 e não de 100. Entendi. Exato. Então seria uma forma mais justa que a Receita oferece para autônomos, digamos assim, para a gente poder ser tributado em realmente o que a gente está faturando, né? Não só no que eu recebi do paciente, mas assim, vamos supor, se eu fiz um procedimento que foi R$100 e eu gastei 70 com o material, parece um pouco irreal, né? Ser tributado em cima dos 100. Exato. Seria mais ou menos por aí, então. Por aí. Isso. Tá, entendi. De fato, tributar, vamos botar essa uma palavra mais grosseira, né? O lucro, né? Exato. Digamos assim, mais isso, sabe? Entendi. Então, o livro caixa, você pode destinar ali algumas do parte do seu faturamento para o livro caixa, que você receba como pessoa física, né? No caso, recibos, você tem que dar como pessoa física, tem essa diferenciação, né? Tem. Isso é importante de falar. O que você resolver. Por isso que eu disse que a tributação híbrida é legal, mas tem que ser muito estruturada. Sim. Aquela é uma estratégia de redução tributária, né? Então, se você realmente não estrutura direito, tu vai acabar pagando mais caro, ou deixando de pagar o que deveria. Exato. Que assim, existe... Quando nós, contadores, oferecemos isso para o médico, a gente precisa de um comprometimento dele com essa tributação híbrida, porque a gente vai precisar de um trabalho gerencial da parte dele. De organização, porque a gente não tá todo dia no consultório. Claro. A gente não tá lá o tempo todo com vocês. A gente ajuda, você pode falar, a gente tá ali para prestar assistência, mas a gente não tá ali para separar e dizer, ó... Saber o que aconteceu no dia a dia, né? Exato. A gente trabalha com informação que vem de vocês. Sim. Então, realmente é uma coisa que... Você tem que colocar pro recibo.
Assim, o que você resolver que vai ser tributado como pessoa física vai ter que virar recibo e não nota fiscal. Entendi. E aí agora, até esse ano passou a ser obrigatório um modelo próprio de recibo de saúde. Receita Saúde, né? Exato. Sim, E tem até um entendi. período para você colocar Se agora. adequar. Então você acabou. O que acontecia muito? O paciente ia, tinha consulta com você, passava o tempo. Quando chegava na época do imposto de renda, ele dizia, Ele lembrava. eu quero recibo. o recibo daquela consulta. E aí você conseguia dar retroativo. Agora não tem mais como fazer isso. Você tem que porque dar tem até que um mês ser- depois da consulta ter sido realizada. Entendi. Se você for optante da tributação híbrida e fizer É. livre Ou caixa. se você for só autônomo. Tá. Tanto Não, é porque o tributação. híbrido que Por a gente quê? tá falando é justamente isso. É a PJ e pessoa física, que é o Exato. autônomo, né? Sim. Ou é autônomo ou vai ser PJ. Entendi. Tá, desculpem as dúvidas básicas, mas e o que é que entra então no livro caixa? O que é uma despesa realmente que eu posso incluir? O aluguel, a energia elétrica, né? Os serviços de contabilidade, Que insumos. você usa insumo para procedimento. Se você, por exemplo, o conselho de classe, você pode colocar Anuidades? anuidade do conselho de classe. Se você fizer alguma especialização, algum curso assim, dependendo do que for exatamente, a gente consegue. Entendi. Então, assim, por exemplo, um congresso, um curso de aperfeiçoamento, você pode se for da sua área. incluir? Se for da sua área. Sim, assim, Deixa eu- médica, de sim. medicina. Isso. Não, de medicina da área que você atua. Se você, Exato. por exemplo, é otorrino, tem que ser dentro dessa área. Sim. otorrino. Entendi. E daí você pode realmente colocar essa despesa que ela vai ser considerada, digamos assim, um gasto com o seu exercício profissional. Pronto, Seria isso? É exatamente Exato. isso. Entendi. Tá sabendo. Tá Torna um sabendo? pouco mais claro. Depois de mim perguntar, mas Só uma coisa que é até Claro. importante sobre o autônomo, né, Mariana? Que também tem que fazer o cadastro na Prefeitura do Recife. Ou Isso. o Recife ou no seu município, né? Importantíssimo esse ponto. Porque muitos atuam de forma autônoma, mas não tem o cadastro de autônomo nas prefeituras. sim. E precisa recolher o imposto chamado do ISS, que é o Imposto Exato. sobre o Serviço. Então, o correto seria emissão de nota fiscal pela prefeitura em conjunto com o recibo, né? Exato. Porque a nota, ela prova a execução de um serviço. E o recibo, ele prova o recebimento daquele valor. Exatamente, Porque tu entendi. pode emitir uma nota, eu posso emitir uma nota para o meu cliente e não receber o dinheiro naquele mês, mas eu tenho a obrigação de emitir a nota porque eu prestei o serviço, né? Exatamente. Ah, Mas isso é uma você- coisa interessante. Acho que muita gente tem dúvida, assim, se você tem que emitir quando você recebe ou se tem que ser quando quando foi recebe. prestado. Quando Não, recebe. Quando recebe, entendi. E a nota é quando o serviço é prestado. Ah, entendi. No caso, se um paciente pagar, assim, cartão de crédito, vamos supor, no crédito, Isso aí é até um dilema, né? Porque no cartão de crédito, em teoria, você pode antecipar. Antecipar. né? Mas tem uma discussão, né, Maria? Não sei. Exato. Não é muito Qual claro. você Classe e pensa? competência. É porque, assim, até no Simples Nacional, vão trazer essa discussão. Não é exatamente sobre a questão do autônomo, mas entra nesse conjunto. Quando você é do Simples Nacional, por exemplo, você escolhe se você quer pagar sobre caixa ou sobre competência. E o que é regime de caixa e regime de competência? É justamente essa escolha. Quando você opta por ser tributado por regime de caixa, você é obrigado a pagar o imposto na hora que você recebe. Quando você opta pelo regime de competência, você paga o imposto quando você presta serviço. Tá, entendi. Independentemente de receber. Exato. Prestou o serviço, se vai receber ou não, você vai recolher o seu Você vai imposto. recolher o E qual imposto. é a vantagem de cada um? Porque você explicando assim, me parece que o melhor tem regime de caixa, que É o você só vai controle que as pagar. pessoas às vezes não Não têm. Perdem, não né? conseguem ter. Entendi. Porque tu precisa ter um controle realmente sério. Recebeu na conta, você tem que ter o extrato todo mês, pontuando aquele recebimento é da nota X. Se você não conseguir fazer esse controle, Aí é fica melhor muito- ser no regime de melhor- competência mesmo. Exato. Entendi. Mas eu, geralmente, como contadora, indico caixa, porque é muito ruim. Você, assim, já vi vários casos, principalmente no hospital. O hospital tem muito essa Quando prática atrasa, né? de você prestar o serviço agora e receber 2, 3 meses depois. Uhum. Aí é muito ruim você pagar o imposto de um serviço que Você não recebeu sabe ainda. quando você, vai de fato, receber, não sabe né? quando vai receber. É verdade. Pensando assim. Mas aí, ó, é essa questão do controle. Se tiver um bom controle financeiro, Exato. funciona muito bem. Entendi. Exato. Tá bem. Acho que cobrimos bem essa parte de, de PJ inicialmente. Eu queria partir para um outro bloco, que seria mais a gente fazer um momento descomplica. Uhum. Eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas para vocês. E aí a gente pode ir alternando, ou então quem quiser realmente responder. Vamos lá, então. O médico que ele recebe por RPA, ele precisa pagar imposto? Com certeza. Pergunta meio óbvia, né? Mas assim, só para explicar, o RPA seria repasse
automático. Recibo de pagamento Recibo- autônomo. Certo, entendi. É porque, assim, tanto o recibo, a gente é mais familiarizado com a RPA quando presta serviço para pessoa jurídica. Que aí ele exige do médico, quando ele não tem PJ e nem SLT, que ele faça um recibo de pagamento autônomo. E aí o próprio hospital que você prestou serviço, ele já vai recolher ISS. Por isso que é importante também ter o SIM. Porque quando você tem o SIM de Esse cadastro na autônomo, prefeitura. que é esse cadastro na prefeitura, você acaba pagando uma taxa Semestral. em vez de você pagar o imposto por cada serviço que você prestar. Que o imposto é 5%. Então, tipo, em cima de Fica tudo que você bastante, receber, né? vai ter o desconto do INSS, que é 11%, né? Exato. Mais os 5% da prefeitura e, a depender do valor, o imposto de Imposto renda. de renda. Então, se você já faz esse cadastro de autônomo, que é obrigatório fazer, mas de repente a Exato. pessoa optou por não fazer, que ela só vai prestar serviço por pouco tempo e pode, de fato, Exato. não ser interessante. Se ela fizer o cadastro, não vai ter o desconto dos 5% do ISS. Então, fica somente o INSS e o imposto de renda, a depender do valor. Exatamente. Entendi. E ainda é uma vantagem. Assim, fazer o cadastro ainda é uma vantagem É. pra você. Porque a gente tem aquela ideia, né, que sempre você se regularizar só vai trazer coisas ruins. Nesse Mas caso, muitas vezes não vai, você se regularizar vai evitar que você tenha despesas maiores. Sim, eu confesso que eu não sabia muito bem o que era RPA, eu só escutava que era muito ruim receber por RPA. Porque os depende discos do eram volume. enormes. Conta tudo. Assim, eu confesso que eu só escutei falar, mas era ainda um mistério, realmente. Mas realmente é muito desconto, né? Então. Mas aí, no caso, paga através de quê? O RPA? Você paga direto nesse recibo? Não, O veja, imposto. você Sei, não, Carnilha. você já vai fazer o recibo de pagamento autônomo. Vai entregar para o hospital. O hospital ele já vai lhe dar abatido. Tudo isso. Entendi. Você já vai vem receber com esses tributos pagos. Entendi. Você já entendi. recebe, entre aspas, a menos, porque é abatido esses valores de INSS, de ISS, se você não tem SIM, Uhum. e de imposto de renda. Mas aí você precisa lançar no seu imposto de renda a pessoa Exato. física no ano seguinte. No ano E aí seguinte. pode ser que você consiga uma restituição ou, de repente, precise complementar o imposto. Porque Sim. aí entra naquela questão que a gente falou no início, né, Mariana? Da Exato, tabela anual. da tabela anual. Que ele vai considerar o teu rendimento do ano inteiro. Sim. Então, são duas tabelas diferentes e você pode conseguir restituição ou não. Ou não. Ou não, né? Certo. E o que é que vocês dizem sobre declarar uma consulta sem nota? Pode ou não pode? Não pode, Não né? pode. Você deve informar, né? Exato. Declarar. Até porque, além da questão tributária que você precisa de fato pagar, que é imposto sobre renda, né? Ou seja, teve renda, precisa pagar. Você tem a questão da sua composição patrimonial também. Então, você de repente precisa provar uma viagem, por exemplo, você tem que entregar uma declaração de imposto de renda para Exato. tirar um visto. Sim. Tu não tem renda nenhuma. Sim. E aí, como é que tu faz? Exatamente. Aí você quer comprar um imóvel, Quer quer conseguir comprar- um financiamento. Como é que você vai conseguir? Se você não tem renda, se você não tem patrimônio, de Ou onde até, vem? ou até aquela questão que você vai comprando e não tem renda nenhuma. E você está Exato. compondo patrimônio sem Exato. ter renda. Como? Entendi. Entende? Certo. MEI para médico, vale a pena? Não pode. Não pode, Exatamente. não sabia. Não pode. Eu achei que não valia a pena por conta do valor máximo lá do Não pode. faturamento. É mesmo? O MEI normalmente ele é para pessoas, para atividades não regulamentadas. Exato. Tipo o pipoqueiro, uma pessoa de faxina, mas atividades profissionais regulamentadas Não pode Não tem, ser né? MEI. Apesar de algumas pessoas fazerem e atuarem como não pode. Pela lei não pode. Eu não conheço ninguém que tem MEI, mas eu não sabia realmente Uhum. agora. É porque a gente acaba vendo surpresa. mais, assim, da pessoa fazer sem ser correto em outras áreas, não tanto em medicina. Até por causa do limite do MEI, né? Que já é mais baixo. O limite de faturamento De anual, né? faturamento Que eu acho que é 81 81. 81 mil, né? 81 mil por ano. No ano. E em relação ao plano de previdência, né? A gente também escuta muita dúvida sobre isso. Vale a pena, não vale? Ou depende? De novo, né? Mariana, depende. Vocês vão dizer que a gente veio aqui só falar depende, mas... Os radiologistas. Exato. Sem dar respostas conclusivas, né? Mas é isso. Mas veja, geralmente, para quem paga imposto, para quem tem muita renda pessoa física, geralmente você usar a previdência PGBL. Vamos deixar aqui claro, porque chega muita gente com VGBL, eu digo, ó, VGBL não deduz. Tô falando de PGBL. Nesses casos, muitas vezes você consegue diluir esse imposto um pouco. Porque ele reduz a base de cálculo. Agora tem que atentar Exato. ao seguinte, né? Nos planos que você vai escolher para a PGBL, por exemplo. Exato. Diferente da VGBL,
É gerador de vida longa e outro é pagamento, né, de vida longa. Exato. Quando você vai resgatar o valor da PGBL, o teu imposto de renda incide sobre o valor total resgatado, ou seja, o que você aportou E o mais que- os rendimentos. rendimento. Já na VGBL, não. O imposto de renda incide somente sobre os rendimentos. Pros rendimentos, né? Agora, a depender do plano que você faça, né? Pode ser que daqui a 10 anos, quando você for resgatar, o imposto ele tende a ir diminuindo. Se for tabela progressiva ou regressiva, né? Aí Exatamente, regressiva para quem quer a longo prazo. Isso. Aí tem que ver, mas depende. É realmente assim, tem que ver o que é que você pretende fazer com aquele dinheiro que você está aportando na Previdência Entenda. mais na frente. Porque tu pode, né, Mariana, se descontar Exato. agora da base de cálculo e diminuir o imposto a pagar ou aumentar a sua restituição, e quando for resgatar aquele dinheiro, acabar pagando. E meio que né? perder o Perder benefício o que que você você teve. Entendi. Então, seria mais uma forma, né, de planejamento tributário, escolher um fundo de previdência do tipo PGBL para tentar realmente deduzir aquele valor do imposto de renda de pessoa física. Geralmente vale a pena para quem tem uma alíquota alta na pessoa física Certo. e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem tempo para esperar. Porque aí você consegue pegar o regressivo e deixar 10 anos lá, e aí quando você tirar, você vai tirar com uma alíquota bem mais baixa. Isso. Sim, porque aí no caso você pagaria um imposto sobre o total, porém já seria aquele na tabela regressiva, então seria uma Exatamente. alíquota bem menor, não Bem é isso? Se eu não Exato. me engano é 15, né, que eu acho que é o menor que tem Não para lembro. investimento. Não, eu acho que é menos. Menos ainda? Eu acho que é 12, mas eu Também. não há informação de certeza, tá, Vamos gente? checar, Depois eu vamos checo checar. na tabela e mando. Pronto, eu já perguntei isso para vocês, mas pode ser pessoa física e PJ ao mesmo tempo. Pode. Isso sim, não é atuar, né? Pode. certo, porque a gente também às vezes escuta algumas pessoas dizendo que não pode, que isso é errado. Não é não. Não. A lei não proíbe ninguém Não de proíbe atuar como ninguém. pessoa física ou como pessoa jurídica, ou os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Agora é bom conversar com um profissional da contabilidade, porque isso é um planejamento estratégico, Sim. né, de pagar menos tributo. Então, se Exato. você fizer de qualquer jeito, pode dar errado. Até porque você pode ter algum contrato, por exemplo, de aluguel de sala no nome da sua PJ. E aí, se você colocar essa despesa no livro caixa, Exatamente. vai estar errado, vai ter uma fraude, né? Aí, Isso é um bom Porque- ponto. Isso aí. Tá. Isso é um bom Olha aí, ponto. tô começando a entender. Vou sair daqui entendendo tudo. Então, assim, com relação à receita, como é que ela faz para cruzar esses dados da PJ e da pessoa física? Isso é feito? Realmente? Com certeza. A receita, gente, cada vez mais tá mais tecnologia. A Receita Federal do Brasil é uma das mais avançadas do mundo. Ela é referência para vários países. E com essa questão de inteligência artificial, tudo isso que está saindo de tecnologia nova, é que a gente consegue ver ainda mais essa evolução. Então tá cada vez mais difícil você esconder. E assim, eu até brinco com meus clientes, eu digo, olha, a Receita sabe de tudo. É porque às vezes para ela ainda não tá valendo a pena ir atrás de você, mas que ela sabe, ela sabe. E ela para trás de você tem que ter o ato declaratório, né? Então você tem que se declarar, porque até Exato. então ninguém é culpado sem Exato. declarar sem nada, né? Então tu se declara e aí ela diz, agora eu posso ir lá e Entendi. investigar melhor. E Exato. também tem um tempo, não é verdade? Até 5 anos. 5 anos, É o prazo no caso. de prescrição. Então, significa que a gente deve guardar nossos recibos, tudo de informação certeza. relevante Tudo pra em ter relação ao livro caixa ou tudo? tudo. E livro No geral, caixa, tudo. declaração de imposto de renda, você coloca, por exemplo, nota de saúde, aquele informe que você recebe do plano de saúde. Tudo isso é bom guardar, porque assim, embora a gente recebe, você manda imposto de renda, aí você dá aquele alívio, eita, em fila de restituição. Dá aquela paz, né? Mas pode depois... Ser objeto de revisão. Exato, ser objeto de Porque revisão. ela tem 5 anos para homologar aquilo que você informou, entendeu? entendi. Então o ato de você enviar e tá ali processado, né, Exato. Mariana, não quer dizer que não tá quer tudo em dizer paz, que não. não vai voltar aquilo ali em algum momento. O fisco ainda precisa homologar o que você está declarando. E aí, Exato. nesse momento, que pode entrar a malha fina ou não. Eita, difícil. É porque é como se quando você envia, ele já faz uma varredura. Aí a primeira varredura é que dá pendência ou não. Mas a varredura mais extensa, digamos assim, só ocorre depois. Entendi. Tá, e com relação ao consultório em si, em relação a funcionários, vamos supor que a pessoa tenha uma clínica um pouquinho maior, vocês já recomendariam lucro presumido ou isso também vai depender?
Se a pessoa tiver uma clínica maior, Vai com mais funcionários, eu digo. Vai depender da quantidade de funcionário, vai depender também Faturamento. do faturamento. Até a atividade também, né? Porque tem umas que podem reduzir o ISS já direto. Eu ia falar na isso agora. prefeitura. Como é? Não entendi. É porque tem uma. Voltem. É o seguinte, existe um negócio que tá muito na moda hoje na internet, que eu acho que todo mundo, assim, a maioria das pessoas de medicina que tem consultório já deve ter visto um post sobre isso. Só que, assim, é uma coisa que é até muito mal explicada e muito mal demonstrada na internet. Então, acho que é até uma oportunidade da gente conversar sobre isso aqui, até Ronald dá o ponto de vista dele também. Que é a questão de equiparação hospitalar. Gente, eu vi isso hoje. Pronto, é o que se mais se perguntar pra fala na vocês. internet. Aí todo mundo acha que qualquer consultório é apto a fazer equiparação hospitalar. E não é, gente. São vários requisitos extremamente É importante, que sérios. vai desde vigilância sanitária Exato. à atividade que você faz, né? No caso, o seu KINAI, né? Que é o Que é aquela atividade da sua PJ. E daí, o que é que acontece lá de fato, a estrutura que você tem. Porque, assim, equiparação hospitalar, como o nome diz, é você se equiparar a um hospital. Sim. E assim, vamos pensar no senso comum, não vamos nem pensar tecnicamente, nada. Vocês acham que qualquer consultório se equipara a um hospital? Não. Exatamente. Então, a lei, para você fazer equiparação hospitalar, leva em consideração isso. Sim. Porque senão, obviamente, Todo mundo ia fazer. ia virar aderir. hospital, né? Todo Mas mundo qual ia é a ser hospital. vantagem? A alíquota é bem menor. É mínima, assim, é bem mais baixo, é cheio de vantagem. Agora, são poucos casos que podem realmente fazer a equiparação hospitalar. É porque é falado na internet como se fosse uma coisa, assim, muito... É só aderir. É só você ir lá, não. Agora eu vou me equiparar Agora eu ao vou- hospital e vou Exato. reduzir o imposto. Não é bem E assim. não é, Sempre sonhei cheio ser de dono de requisito. hospital. É, Agora. por aí. É cheio de requisito, é bem mais difícil do que parece, de fato. Entendi. Então, eu gostaria de perguntar, Mari, alguma dica para o médico para evitar cair na malha fina? Uma dica A geral. primeira dica que eu sempre dou é: fale com o contador. Gente, o contador, ele tá aí para lhe ajudar. E o contador, ele faz do mesmo jeito que o médico ele faz consulta, o contador também faz consulta. Você não precisa falar com o contador só para contratar ele, não. Você pode falar para perguntar e para ver, essa situação aqui, o que é que eu faço? É expor a situação e dizer o que é que tu me Exato, orienta o que é a que você fazer. me orienta a fazer? Eu acho que é o primeiro ponto. Porque você se livra, assim, até se você não precisar declarar, é ótimo, porque você fica tranquilo. Que realmente você estava dentro da margem e pronto. Então, assim, para procurar um contador, o pessoal, eu acho que a mão de obra do contador ela é muito mal utilizada. Contador, ele é feito para ser um parceiro de negócio. E a gente tem uma ideia aqui no Brasil que o contador ele vai enviar suas obrigações. Enviar do governo. o que eu escuto, o boleto de pagamento do imposto. Pronto. Exato. É só isso. Seu Contador de más notícias. Chegou a mensagem do contador do mês. Ai, meu Deus. E o contador não é para isso. O contador é justamente para você perguntar, para você questionar, para tirar dúvida, para ele é um consultor para você. Quando você contrata uma contabilidade, você tem uma contabilidade na sua empresa, você tem uma contabilidade, é para você se sentir apto a falar com ele, a perguntar. Não adianta você ter um contador que você não pergunte. É o Perfeito. médico da sua empresa, entendeu? Exato. Não, isso é incrível, realmente, porque é como um médico. Eu acho que a diferença entre um bom médico é aquele que ele é bom tecnicamente, mas que ele sabe explicar para o Isso. paciente de uma forma simples e que ele vai entender. Porque senão não adianta de Traduz. nada, Não né? adianta de nada, exato. Grande parte do serviço que você está prestando ali é informação também, é aconselhamento, é orientação. Então, realmente, eu acho super importante. Como eu falei lá no começo do episódio, que alguns médicos preferem só terceirizar, sem precisar olhar nem nada. Isso aí não é interessante de forma nenhuma. Tanto porque você precisa também ter um mínimo de Com compreensão certeza, ali do entender que o está tá sendo acontecendo. feito. Para poder também fazer escolhas mais inteligentes, né? Até para saber se está tendo um serviço bem prestado. Até porque, como a Mariana bem colocou, no dia a dia, o profissional da contabilidade, ele não está no seu negócio, nem no seu dia a dia. Então, se você não tem um conhecimento mínimo que seja em relação à área, no seu dia a dia, você vai fazer coisas que não deveriam, que poderiam ter sido feitas melhores, né? E isso vai refletir lá, quando chegar a informação para a contabilidade. Entendi. Que pode até acabar sendo tarde de resolver. Exato. Então, acho que poderia ser uma dica, né? Não só aquela reunião inicial na hora de contratar o Exato. contador, mas de vez em quando tá sentando com ele para conversar, ver se mudou alguma coisa nos seus vínculos, né? Tipo, eu vou prestar um serviço no lugar X. Tem alguma coisa diferente? Estou com um novo vínculo, né? Exato. E até um ponto que eu falo, é porque se cria uma ideia, né? E eu acho que Runa também é muito dessa linha parecida com a minha, que para você falar com um contador, você tem que marcar uma reunião. Fazer um evento. Às vezes você resolve um problema gigante com uma mensagem no WhatsApp. É verdade.
com o áudio do WhatsApp e resolve ali, porque ele responde e passa, e você evita um problema gigante. O nome, gente, planejamento tributário, para dar certo, é um planejamento, tem que ter feito antes de acontecer o problema. Quando acontece o problema, a gente tenta reajeitar. Remediar, né? Remediar, mas não tem como a gente fazer da melhor forma. Por isso que é planejamento, porque tem que ser feito antes do ato. E que isso vai fazer muita diferença, né, no sucesso financeiro também da gente. Porque imagina a pessoa uma vida inteira pagando mais imposto do que poderia, né? Do que deveria, na verdade. É uma frase que eu sempre digo assim aos clientes lá, sabe, Mariana e Bárbara, né? Vai pagar imposto? Vai. Agora vai pagar o mínimo dentro da legalidade. O mínimo que dá pra fazer. E tudo dentro da legalidade. Assim, não tem como, vou... Dá um jeitinho, né? Não pode. Aumenta a minha restituição no caso do imposto de renda, né? Não Desconfiem. Eu digo, não tem como, não. Desconfiem de pessoas que ofereçam esse tipo de solução, assim, né? Pode deduzir uma coisa que não era pra deduzir. Entendeu? Aí depois chega o problema pra você, depois de, como eu falei, que a Receita lá manda lá em fila de restituição, mas depois chega lá pra você. 3 anos depois cobrando. Ou então coisas que poderiam ter sido deduzidas e por desconhecimento, às vezes, do profissional deixou de colocar. Uma coisa é o pessoal da cooperativa, né? Exato, cooperativa é muito importante. Tem a questão lá do valor lá mensal. Né? Muita gente, às vezes, não coloca. Não coloca. O prorata, né? Entendi, é isso que é interessante mesmo, a gente ter esse acompanhamento, porque senão mais pra frente você, né, vai, talvez já não tenha mais como resgatar, correr atrás disso, com certeza. E você, Rona, tem alguma coisa, alguma dica, última dica final que queira passar? Cobrimos bem, né? Cobrimos bem, acho que eu e Mariana conseguiu, né? Exato. Era pra ela a pergunta, eu acabei respondendo junto. Queria agradecer a presença de vocês. Gostaria que vocês dessem uma forma de se contactar, onde é que a gente encontra vocês. Tem algum Instagram profissional? Eu sei que a Mariana tem. Eu tenho até muito conteúdo voltado para médico, para quem tiver interesse. Podem, assim, faz tempo que eu não boto vídeo, mas tem alguns vídeos antigos que podem ajudar. Quando passar agora essa época, né? Essa época voltar a postar. Verão novos vídeos, mas sempre tem coisa lá. Assim, eu não fica sem postagem, não. Mas às vezes tem mais vídeos, às vezes tem umas coisas mais simples, assim, mas não consegue dar aquela profundidade. Mas é @prof. Mariana Siqueira, pra quem quiser. E lá tem outros contatos meus, lá tem link pro WhatsApp, pro que precisar. Maravilha. O do escritório também, mais ou menos como não tem muitos vídeos, muitas postagens, mas tem lá todos os nossos contatos, né? Que é itcontabilidade.recife. Pode entrar lá, que tem lá todo o nosso contato e estamos lá à disposição. Maravilha, queria agradecer demais vocês, o tempo, especificamente nessa época do ano, que eu sei que é quando vocês têm mais trabalho, geralmente estão estressados aí, com todos os BOs de todos os clientes para resolver. E agradecer, realmente, foi muito enriquecedor para mim e eu tenho certeza que para quem está assistindo também. E para você quiser mais conteúdos desse tipo, continue acompanhando a gente no @autohub_.